Bora lá! E hoje a gente vai resolver um teste de uma entrevista de uma empresa real, true. Real, verdadeiro, true. Entendeu? O que a gente vai ter que fazer, galera? Bom, vocês vão descobrir daqui a pouco, vou mostrar pra vocês. Mas para adiantar, o que a gente vai fazer aqui hoje, e eu espero que vocês tentem fazer antes. Tentem fazer antes de olharem eu fazendo, tá? Para depois vocês podem comparar alguma coisa ou outra ali. Claro que o que eu vou fazer também não é assim, às vezes, a melhor forma. É a minha forma de fazer, mas se você conseguir fazer de uma outra forma que cumpriu o objetivo, tá certo também. O que a gente vai construir aqui hoje é uma aplicação bem simples, bem básica, mas que trabalha muitos fundamentos do React e, obviamente, é para uma entrevista aí, para uma vaga de júnior, tá? Como vocês aqui, a maioria estão iniciando, nossos testes também são para pessoas que estão aí entrando para uma posição como júnior, beleza? E o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar a página total ali do navegador e aonde o usuário clicar, fazer com que apareça um círculo. Basicamente isso é o primeiro passo. O segundo passo é ter um botão no canto para desfazer a ação e um botão para refazer a ação. É como se fosse o Ctrl Z e Ctrl X. Não, Ctrl Z e... Putz, não me lembro qual que é o avançar. Agora eu esqueci. Mas é o undo e o redo. É o desfazer e o refazer. Basicamente isso mesmo que a gente vai ter que fazer. E ficou, né? Muitos fazeres. Minha luz tá um pouquinho difícil aí, né? Porque eu tô de boné e o boné faz aquela sombra assim, ó. Porque... Você é um moleque bravo. E é isso. Vamos lá, então. O computador aqui agora. Falou, valeu. Fala, meninas. Estou aqui, então, com o nosso teste técnico para uma vaga de front-end júnior. E ela é bem simples. Vocês não vão precisar de muita coisa. Mas é muito importante que vocês entendam o que está sendo pedido no problema, né? Porque, às vezes, isso pode determinar se você vai passar ou não no seu teste. Então, vamos tentar entender junto aqui o que precisa ser feito. Construir uma aplicação web usando React, que a cada clique na tela seja inserido um círculo na posição exata do clique. Então vamos imaginar que essa parte preta é a parte do navegador e a gente, quando clicar, um círculo tem que surgir no lugar onde a gente clica, beleza? Esse é o primeiro passo e aí vocês já vão pensando aí como vocês poderiam fazer isso, tá? E o segundo passo aqui é construir um botão de desfazer. Nada mais do que aquele botão que a gente tem aqui, né? Ó, o undo, no meu caso que está em inglês, que meu computador está configurado para inglês, mas é o desfazer e o refazer, né? Então, quando eu clico, inserir uma bolinha. Se eu clicar no botão de desfazer, a bolinha tem que sumir. E se eu clicar no botão refazer, a bolinha tem que aparecer exatamente naquele mesmo lugar. Basicamente é esse o problema que a gente tem que resolver aqui. E se você já conhece um pouquinho de React, já sabe fazer algumas coisas em React, já tenta fazer esse problema e resolver isso antes de eu começar. Eu vou aqui iniciar o React usando o Vite, bem simplesinho para quem nunca fez. Para mesmo que você não conheça React e queira fazer esse teste, você vai poder acompanhar também todo o passo a passo de como que funciona, tá bom? Então, primeiramente de tudo, eu vou criar uma pastinha aqui na minha área de trabalho mesmo. Vou colocar o nome como teste mesmo, uma coisa bem facinho. E aí eu vou jogar essa pasta aqui para dentro do meu VS Code, arrastei ela aqui e vou deixar o VS Code maior para vocês conseguirem enxergar também. Acho que aqui a gente consegue enxergar e se precisar também do zoom na edição, tá? Vou aqui abrir o terminal. Se você não sabe abrir o terminal, você vem aqui, ó, terminal, new terminal. Ele vai abrir um terminalzinho aqui e a gente já está dentro da pasta teste, que é essa pasta que a gente colocou aqui. Vou colocar aqui agora o comando do Vite. Eu não lembro de cabeça porque faz muito tempo que eu não começo projetos, então eu vou vir aqui e vou vir Vite React mesmo. E assim, gente, se vocês não lembram, vocês pesquisam aí na documentação. Já tem aqui, ó, Getting Start, já mostrando como é que funciona. E a gente pode colocar aqui, ó, npm create vitlet. Quero criar dentro dessa pasta, mesmo eu não lembro se ele vai criar uma nova pasta, acho que não. Ele cria uma nova pasta, né? Então vamos colocar aqui teste de novo. Vou fazer isso usando React e aqui vou selecionar. Vamos fazer aqui com TypeScript, tá? Mas eles não pediram TypeScript, então você pode colocar JavaScript. Se você for tentar fazer, pode ser aí só com JavaScript, tá? Vou colocar TypeScript aqui para vocês aprenderem um pouquinho mais. Com certeza isso também seria um pontinho a mais no seu teste. Ele criou pra gente aqui uma outra pastinha teste, né, porque eu acabei fazendo aqui, porque o script do Vite ele acaba criando uma nova pasta. Então a gente vai precisar acessar essa pasta aqui, tá? Então vocês podem digitar aqui, ó, cd teste e ele já vai entrar dentro da pasta teste no caso aqui, tá? A gente precisa estar dentro dessa pasta para poder rodar aqui o nosso package.json, está aqui dentro, ó, pessoal. Dentro de testes tem esse arquivo package.json. Aqui você consegue ver os scripts que tem, ó. E a gente vai rodar o dev para nossa aplicação aqui rodar e a gente conseguir acessar ela, né? Então eu daria um npm run dev aqui, comando vite not found. É porque eu acabei esquecendo de dar um npm install.
Então você primeiro dá um npm install para instalar o Node Modules aqui. Isso demora um pouquinho, mas já está terminando aqui. Beleza. Vou só limpar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. E agora sim, o npm run dev. E ele vai rodar pra gente aí, ó, nossa aplicação que tá rodando aqui em local nesse endereço. Você pode clicar, segurando o Ctrl e clicar aqui com o mouse, ele já vai abrir pra gente aqui a nossa aplicação, tá? Vou colocar isso numa tela cheia para vocês verem, ficar mais fácil. Então ele vem com isso aqui no comecinho. Provavelmente se você for fazer um teste de uma empresa, eles já vão te dar um repositório para você baixar ou vão pedir para você iniciar assim mesmo. Então é bom que vocês também saibam iniciar. Eu vou tirar tudo isso aqui porque pra gente não interessa, tá bom? Então vou vir aqui dentro do app tsx, que é onde está tudo aquilo ali. Vou apagar basicamente tudo isso, ó. Vou salvar aqui, vou também tirar isso aqui que não interessa pra gente. Só estou retornando uma div com nada dentro, tá? Então a gente pode apagar esse React Logo, esse use state a gente não vai utilizar por enquanto. E olha lá, a gente tem aqui uma tela, né, sem nada, beleza? E agora aqui é basicamente o que a gente precisa fazer, né? A partir desse momento a gente tem que começar a produzir o nosso código. Então onde eu clicar, tem que aparecer um círculo. E esse é o primeiro passo que a gente vai fazer. Eu não fiz isso daqui, tá, pessoal? Eu tô fazendo aqui em primeira mão com vocês, para vocês verem como eu vou fazendo o processo, às vezes, de encontrar algumas soluções. Obviamente que talvez, se ficar muito comprido e eu tiver que, às vezes, pensar um pouquinho mais em algumas partes, eu vou cortar pro vídeo ficar mais rápido para vocês. Mas, normalmente, vocês teriam 45 minutos, 1 hora para fazer esse tipo de teste. E, muito possivelmente, isso seria feito em uma call com a pessoa te analisando ali. Você pode ir até, inclusive, ir contando o que você está fazendo, porque é bem interessante. Bom, então, o primeiro passo aqui que a gente pode fazer é, no clique, eu preciso pensar em qual é a forma que eu consigo inserir algo. Acho que a primeira coisa que todo mundo aqui imaginaria é que dentro dessa tela existem coordenadas, né? Então a gente teria que pegar esse evento do mouse quando eu clico e pegar essa coordenada e utilizar ela depois para criar nossos círculos. Como que eu faria isso, né? Então eu colocaria algo aqui assim, on click, que é no clique dentro daquela div ali. E aí no clique o quê? Bom, a gente vai ter que criar uma função. Posso criar uma função aqui, getCoordinate. Eu não sei se é assim em inglês, tá? Mas eu acho que é. E essa função aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai receber um evento. E que tipo de evento é esse? Aqui, se você trabalhar com JavaScript, você não vai precisar tipar, tá? Mas como eu estou trabalhando com TypeScript, eu preciso tipar esse evento. Então vai ser um evento do tipo React Mouse Event. E aqui a gente pode utilizar, eu acho que tem HTML, acho que é esse daqui, beleza? Mas você não precisaria fazer isso, tá? Então, o que a gente consegue fazer com isso? Utilizando essa simples função aqui, de que vai pegar para nós o nosso evento de clique, eu vou passar ela aqui dentro. Então, para quem não sabe, agora, se eu der um console log aqui, a gente já consegue ver alguma coisa, né? Vamos ver se já viu alguma coisa. Ó, coloquei um console log aqui. Tá, na verdade, dando um console log nos eventos. Porque eu não sei qual que é o evento, né, pessoal? Então eu posso clicar aqui com o botão direito, vir em Inspect, vir aqui em Console. A gente está vendo que ao clicar, não está funcionando, né, pessoal? Não está aparecendo nada aqui que deveria aparecer. Então a gente pode vir aqui, ó, e ver os elementos dessa página e tentar entender o que está acontecendo aqui, ó. Essa é a nossa div. E olha só, a nossa div tem, na verdade, se vocês virem aqui embaixo, ó, um tamanho de 0 por 0. Então, nada disso aqui é a nossa div, né? Então, eu não estou conseguindo clicar nessa nossa div. Por isso que a gente não está conseguindo aqui, de fato, executar o comando na parte aqui do console, né? Como que a gente resolveria isso? Bom, a gente teria que ver aqui como foi configurado o CSS que está dentro dessa pasta de app aqui, ó. Então, a gente vem aqui em app CSS e vamos passar aqui, ó. Eu vou tirar algumas coisas que a gente não está usando mais para dar uma limpada. Acho que isso aqui também não faz mais parte. Praticamente nada disso aqui interessa pra gente agora. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai precisar pegar esse app, que tá aqui, né? Esse cara aqui é uma classe. E passar aqui um widget de 100% de widget e um height de 100% também. Acho que talvez isso a gente já consiga resolver aqui o nosso problema. Vamos ver se deu certo. É muito importante vocês utilizarem essa parte aqui de console, de elemento, enquanto vocês estão fazendo o código, porque isso também prova que vocês conseguem debugar um código, conseguem entender as soluções, né?
Então, ó, como vocês podem ver agora, a gente já tem aqui dentro da nossa div toda essa parte azul, ó, tá vendo? Mas ainda existe ali uma borda, ó, e a gente quer que seja em toda a tela, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, a gente tem a gente tem o nosso padding, acho que aqui. Na verdade, não é desse componente, né? Esse padding vem daqui, ó, vem da div root. Então, a gente volta aqui na nossa aplicação. Vocês podem ver que eles têm aqui um index CSS também. Então, esse root aqui não é o mesmo root que a gente vai utilizar, tá? Porque a gente tem o root do navegador e esse root é o que a gente passa em padding de 0. Acho que isso aqui resolve o nosso problema. Olha lá, resolveu o problema. Peguei aqui pelo ID, né, ó. E resolvi aqui esse problema. A gente não tem mais agora. Sim, a nossa aplicação tá pegando aqui, ó, nossa div class, né, o app lá, tá pegando toda a nossa página. E agora, possivelmente, se a gente clicar em qualquer lugar, deve funcionar, ó. Já tá funcionando ali, ó, tá vendo? Então, eu vou limpar aqui. Cliquei, vamos ver o que tem aqui dentro, porque eu também não sei da onde eu posso pegar esses elementos, né, que são ali, ó, provavelmente aqui, ó, nosso eixo X e nosso eixo Y. A gente já viu aqui que tem várias coisas, né, ó. Mas tem mais coisas, né, ó. Tem esse cliente X e cliente Y, então aqui estão duas informações. Tem também o movimento X, mas pelo jeito não é esse, porque tá 0. Tem o screen X e screen Y, que é o 341, 323. E aí, como que a gente faz? Bom, a gente sabe que se a gente clicar aqui no canto, tem que sair algo muito próximo de 0 e 0, né? Então vamos dar um clique bem aqui no cantinho e ver qual que está mais perto de 0 e 0 ali. Ó, talvez esse aqui, ó, cliente X 4 e 7, page 4 e 7, screen 4 e 160, esse não é. Aqui também não. Vamos ver aqui se a gente tem alguma outra coisa. Não, aqui é só métodos. Beleza, então acredito que a gente possa utilizar aqui, ó, o cliente X e o cliente Y, tá? Client, né? Como a gente faria para pegar esses valores aqui agora? Bom, a gente já está dando um console log aqui, ó. Se a gente voltar para o nosso... Vou fechar tudo aqui, pessoal, ó. Vamos voltar aqui no começo. Então, dentro do app, a gente já está aqui dando um console log no E. Então, a gente já sabe que isso aqui está dentro do E, certo? Então, a gente pode fazer aqui um destructor, né? Essas duas funções que está dentro de E. E aí, o que a gente quer? A gente quer o cliente X, que é esse cara aqui, e o cliente Y. Beleza? Bom, a gente já consegue pegar as coordenadas, certo? Coordinates, acho que é assim, né? Ou coordinates, acho que é assim. Escrevi errado aqui. Aqui vai acabar mudando depois o nome dessa função, tá? Mas não tem problema. Isso também prova que vocês sabem refatorar as coisas. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de algum lugar, a gente tem que pensar aqui numa estrutura de dados, onde a gente possa salvar, né, esses cliques que são feitos para exibir depois os nossos círculos lá na tela e também pensando já que a gente vai ter que deletar eles e depois recolocar eles em tela se a pessoa clicar no botão desfazer ou refazer ali, tá? Então, o que eu faria aqui? No meu caso, a gente poderia utilizar o useState, que é uma coisa do React, né? Para salvar isso dentro de um array aqui, onde tivesse praticamente todos os nossos cliques. Então, eu poderia colocar aqui como, sei lá, clicked points e set clicked points. Para quem já vem do React, sabe que normalmente a gente utiliza aqui o set, né? É meio que um padrão de dar esse nome, vai ser na verdade o nome da variável, e esse aqui é o set e o mesmo nome da variável, que é na verdade o que vai configurar aqui o useState, tá? Então aqui dentro o que a gente teria que fazer? Cada vez que ele clicar, eu teria que pegar o set clicked points, né? E vou ter que setar esses valores aqui de x e y, certo? Colocaria eles aqui. Mas para fazer dessa vez, eu não conseguiria armazenar mais que uma vez, né? Eu não conseguiria armazenar 2 pontos, ou 3 pontos, ou 4 pontos, porque aqui, teoricamente, o que ele estaria fazendo é, cada vez que eu clicasse, ele ia pegar a nova coordenada e colocar aqui dentro da clicked points, tá? Então, eu preciso que o clicked points seja um array. Então, na verdade, aqui dentro eu tenho que fazer um array. Vou fazer um spread de clicked points. Então, aquele aqui, ó, 3 pontinhos, um spread. E vou adicionar, agora sim, um novo objeto aqui, ó, que vai conter
o cliente X e o cliente Y, tá? Ele aqui tá dando erro porque eu estou usando TypeScript e vou precisar tipar isso daqui, aqui dentro do useState. Até já fiz aqui a interface, né? Até já fiz aqui a interface. Estava testando aqui. E olha lá, eu vou colocar aqui um clique de props, mas vou passar um array de click points. E ele está reclamando aqui porque o meu array aqui tem que começar com um array vazio, né? Porque senão isso aqui não é um array, e aí a primeira vez que ele faz isso, ele não consegue dar um spread de nada aqui, tá? De undefined, no caso, né? Porque isso aqui estaria sendo undefined. Então, ok, a gente já tem aqui o nosso array, e já está setando isso aqui, e agora a gente precisa ver se realmente, de fato, está acontecendo isso quando a gente clica lá na nossa tela, a gente está salvando as coordenadas conforme a gente quer aqui. Você poderia utilizar aqui um console log, por exemplo, né? E passar esse valor clique de points aqui, e toda vez que a gente clicar, a gente vai conseguir ver o array, né? Ó. Então a gente tem um array vazio. Lembrando que ele sempre vem no passo seguinte, né? Então, mas ele está adicionando, ó. Uma forma mais profissional de você ver isso aqui, talvez demonstre um pouco mais de domínio da tua ferramenta, é você fazer isso aqui, ó. Não utilizar o console log, mas vir aqui e ter aqui essa parte de components, né? Que é a parte do próprio React. E aqui dentro, ó, você já consegue ver, eu vou dar um F5 aqui para começar do zero. Vocês veem que a gente tem um state, que é esse que a gente está utilizando, ó, o state. Ele começa como um array vazio, ele está aqui como um array vazio. Cada vez que eu clico, podem ver que ele vai adicionar a coordenada aqui dentro, ó. Então, isso é mais profissional e mostra também para o recrutador ali que você conhece um pouquinho mais das ferramentas, tá? Então, você já sabe que está setando e está guardando os estados ali dentro. Agora, o que você precisa fazer é que cada vez que você faça isso, retorne alguma coisa aqui dentro, uma bolinha, né? Que é o que é pedido ali no exame. Vamos fazer essa parte aqui agora. Vou só reiniciar para ficar zeradinho aqui. Vamos lá. O que eu faria aqui? Bom, dentro da nossa div, né? Aqui dentro, vou até dar um espacinho aqui. Eu criaria um map. Faria um map desse clique de points, porque a gente precisa pegar os pontos que estão ali e renderizar nada mais nada menos que uma bolinha no lugar, né? Então, map, e aqui dentro do map a gente retornaria, vou colocar aqui uma div, tá? E vou colocar uma letra aqui por enquanto, só para a gente ver se vai dar certo. Então, basicamente isso daqui, mas a gente teria que fazer aqui ainda uma configuração de estilo nessa div, né? Vamos só ver se por enquanto está acontecendo alguma coisa. Olha lá. Cada vez que eu clico, está saindo um zero ali, já temos algo. Já está funcionando alguma coisa. Não está no lugar que a gente quer. Por quê? Porque a gente não configurou aqui a parte de estilização, né? Então a gente precisa vir dentro dessa div, passar um style aqui. E eu posso fazer aqui inline, ou posso fazer algo mais bonitinho ainda, né? E utilizar, por exemplo, um class name aqui. E vamos colocar aqui class name. Sei lá, point, circle point. Pronto. Aqui agora a gente tem esse daqui, a gente consegue ver dentro do nosso app CSS, estilizar isso daqui. E o que a gente colocaria aqui? Left. Mas eu acho que vai complicar um pouquinho para a gente fazer isso. Porque a gente teria que passar próprio para dentro disso. É realmente complicado. É melhor fazer um CSS inline aqui mesmo. Então, vou para o style aqui, ó. E a gente utiliza duas chaves, tá? Quando é no React. E aqui dentro eu colocaria left. Left, que é a parte esquerda do nosso navegador, começa como 0. E o top, também, que é a parte de cima, começa como 0. Então a gente colocaria aqui top e left. E aí agora a gente precisa colocar o cliente X aqui no left e o cliente Y aqui no top. Mas da onde que eles vêm? Bom, eles vêm aqui do click points, né? Então a gente precisa pegar ele aqui dentro. Um click point. Agora é no singular, porque é só um. A gente vai colocar aqui click point ponto client X e o click point client Y. Faltou aqui uma vírgula, né? Salvei isso aqui, a gente já tem aqui os números. Se eu não me engano, eu não sei se esse número funciona direto, tá? Se ele funciona assim, direto que eu digo sem aqui o pixel. Opa! Sem colocar aqui o pixels. Tá bom? Mas vamos ver aqui se funciona ou não. Se não funcionar, a gente já vem aqui e acerta isso aqui. Isso aqui a gente então anula, não vai precisar. Quando a gente clica aqui, vocês podem ver que está acontecendo de aparecer tudo no meio. Não está aparecendo no lugar que a gente quer. É porque a gente precisa que isso aqui seja
absoluto, né? Position, isso aqui seja absoluto. Então, a gente precisa vir dentro do nosso aplicativo aqui. E agora sim, acho que vale a pena a gente criar aqui um... Na verdade, a gente poderia até fazer aqui mesmo, né? A gente poderia passar aqui, ó, um position absolute. Talvez isso aqui já resolva. Vamos ver. Olha lá, já resolveu, né? Só de atualizar aqui, a gente já viu que os zeros aqui estão indo nos lugares onde eu clico, ó. Então, a gente já tem os zeros ficando aonde a gente quer. Isso já resolve quase que 100% do nosso problema. Obviamente que a gente precisa fazer que seja um círculo. Como a gente faria isso? Bom, aqui dentro mesmo, né? Vamos pegar esse style aqui, vamos pegar o estilo aqui agora e vamos continuar. A gente teria aqui um border radius de 50%, certo? Vamos colocar um color aqui de, sei lá, um red. E a gente vai ter um width de 3 pixels, não sei. Vamos testar. E um height de 3 pixels também. Só colocando aqui que é vírgula e ponto e vírgula. Aqui um height. Altura e comprimento 3 pixels para ser um quadrado. A gente faz um border radius de 50% e ele acaba virando um círculo. E a gente colocou uma corzinha aqui vermelha só para dar um charme. Ó, já está ficando ali vermelho o nosso número, né? A gente precisa tirar ele. Não ficou. Na verdade, precisa ser um background, por isso que não ficou. O color vai colocar a galera, né? E agora tá muito pequeno o nosso pontinho, né? Vamos colocar aqui, sei lá, 10 pixels. Vamos ver se vai ficar bom. Acho que 10 tá bom, né? A gente já tem aqui um círculozinho mexendo. Vocês podem ver que quando eu clico, ele não tá bem aonde a gente quer, né? Ó, ele tá tipo ficando saindo aqui da parte quase que do clique para baixo, né? Ele sai meio da posição 0 e 0 ali também. A gente pode alterar isso aqui colocando aqui algumas coisas lá, como por exemplo, -5, -5. Vamos ver o que acontece aqui. Ó, já ficou um pouquinho mais centralizado, talvez -6, -6. Vamos ver. Ó, acho que agora ficou praticamente perfeito aí, ó. Talvez até poderia subir um pouco mais ele, então -7. Mas isso aqui, pessoal, é já capricho demais, né? Você já conseguiu fazer o que a aplicação pede. Então, olha só que bacana. Legal? Bom, a gente já resolveu a primeira parte, que é fazer as bolas aparecerem na tela. Pareceu difícil, mas não foi tão difícil assim. Agora a gente precisa fazer com que exista um botão. A gente pode colocar o botão aqui no canto. E ao clicar nesse botão, se eu fizer, por exemplo, essa ação e essa ação, ao clicar no botão de desfazer, essa bolinha agora suma e a gente volte a ficar com uma bolinha só. E se eu clicar de novo, suma também essa bolinha. Então, vamos fazer por partes aqui. Aqui dentro do nosso app, a gente pode retornar um botão aqui. Eu vou fazer um fragment aqui. E vamos colocar um button. Desfazer é em inglês, vamos ver que eu esqueci. Undo. Salvei, vamos ver se nosso botão tá lá. Tá centralizado, né? Tá centralizado porque aqui, ó, dentro do nosso index CSS, eles têm um display flex e já estão com o place item sempre aqui. Deixa eu tirar isso para ver se ele fica lá no cantinho. Ainda não. Provavelmente dentro do CSS também tem algo. Tem um dash line center aqui. Ó, agora tá aqui no cantinho. Então, beleza, a gente tem o nosso botão aqui e ao clicar nele, a gente precisa que essas bolinhas sejam aqui desfeitas. Então a gente vai fazer o que? Dentro do nosso botão, a gente vai fazer um clique aqui também e vamos passar uma função aqui que vai desfazer aquela ação da bolinha. Então a gente sabe que dentro do clique de points está salvo todas as nossas coordenadas. O que a gente precisa fazer é, quando a gente vai clicando, a gente vai adicionando novas coordenadas, certo? Então a gente precisa deletar a última, como se fosse fazer um pop, né, dentro do array, deletar aquele último ali. Como a gente faria isso? Bom, precisamos criar aqui uma nova função. Então vou criar aqui uma function
Vamos colocar aqui handle. Acho que só isso tá ótimo, né? Vocês podem pensar em uns melhores aí para vocês fazerem. Bom, beleza. A gente tem a função handle. Então, a gente tem aqui o clicked points, certo? Que é um array. E a gente precisa extrair, fazer como se fosse um pop dele aqui, né? Da última posição, tá? Mas a gente não consegue fazer dessa forma, porque ele é imutável, né? O useState aqui trabalha com coisas imutáveis, a gente precisa fazer pelo set. Então, o que a gente faria aqui era algo mais ou menos assim. Const new clicked points é igual a um array e a gente faz um spread desse cara. Beleza, agora a gente tem um que é praticamente uma cópia, né? E a gente consegue agora manipular. Dentro desse cara aqui a gente consegue fazer um new.pop, certo? E a gente consegue aqui depois salvar isso daqui, ó. Salvar esse novo array aqui. Acho que só isso, basicamente, funcionaria. Mas deu um erro aqui, então vamos ver o que deu. Tipo um erro de TypeScript, né? Ah, tá. Deu um erro básico aqui, ó. Aprenda a ler erros também, né, pessoal? Mas é porque eu acabei não colocando nada aqui dentro do onClick, então por isso que deu erro. Clicando aqui, a gente tem agora sim nossa função e vamos ver se ela funciona. Olha lá, temos 3 ali. Se eu clicar o undo, não funcionou. Então, vamos lá debugar, ver o que está acontecendo, né? Já deu um erro aqui também, a gente já consegue ver que tem um erro ali. Primeiro de tudo, adicionei um estado, adicionei outro estado. Ó, não deletou o estado, né? Vamos entender o motivo pelo qual não deletou. Mas acho que aqui tá bem fácil, né? Eu acabei esquecendo de chamar o pop aqui, o método pop. Só coloquei ele e não chamei. Vamos ver se isso já resolveria. Já resolve, olha lá, pessoal. Beleza? Então foi apenas um vacilo meu aí mesmo. Que acontece, né, pessoal? Acontece. Então a gente já tá colocando aqui, a gente já consegue ver, ó, que o undo vai desfazendo tudo que precisa ser desfeito ali. Por que ele tá dando esse aviso aqui também, pessoal? Quando a gente vai entregar uma aplicação, é sempre legal entregar sem nenhum erro, né? E vocês podem vir tanto aqui pelo console, que vocês vão conseguir aqui ver os erros que estão dando, ó. Cada filho dentro de uma lista deve ter uma única chave, uma única propriedade de chave. E é porque o React, quando a gente faz um map, a gente está fazendo um map aqui, ó, a gente precisa que dentro dessa div que está sendo renderizada tenha uma chave. Então é basicamente fazer isso aqui. Basicamente ter uma key. E ela vai receber aqui o quê? Um número, um identificador único, né? A gente até poderia passar aqui um click point, que é o próprio X ou o próprio Y, mas a pessoa pode clicar no mesmo lugar, então isso não seria legal. Ele também tem um index aqui, que é uma segunda propriedade. Se você passar o mouse em cima do map, você vai ver que ele dá pra gente uma callback, que é a função que é isso que a gente está fazendo aqui, mas ele também, dentro dessa função, ó, tem o value, que é os clicked points aqui no nosso caso, e como segundo ele tem o index. A gente pode usar esse index que vai ser o 0, 1, 2 e 3. Não é o mais adequado, tá? Mas como a gente aqui não tá, tipo, fazendo sort dessa lista, não tá fazendo nada dessas formas assim que manipula ela de uma forma um pouco mais complexa, não tem importância a gente utilizar o index aqui nesse cara. Então a gente fazendo isso, provavelmente ele deve parar de dar erro aqui, ó. Já não deu mais erro ali, tá? Beleza. Vamos voltar aqui agora o nosso components aqui para a gente continuar vendo o que está acontecendo. Então, só lá adicionando o nosso aqui, ó, nossos estados estão sendo adicionando. Quando eu clico, eles estão sendo removidos. Beleza, a gente já fez uma parte e a gente pode caprichar aqui e deixar, por exemplo, esse botão do onClick disable. Eu odeio quando acontece isso. Disable igual, aí sim, agora vai. Clicked points ponto length igual a 0, certo? Então, quando ele for igual a 0, o botão tá lá, ó, desativado, a gente não consegue clicar. Ele até tem um focus aqui que vem do próprio Vite, né? Mas a gente já pode ver que ele tá cinzinho ali também, que ele aplicou a própria configuração do Vite. E agora ele já ficou branquinho, a gente já consegue clicar e desativar, fazer com que ele delete aqui os nossos estados, tá? Pronto, conseguimos fazer aqui a nossa próxima parte. Agora a gente precisa fazer a outra parte aqui, né? Que é nada mais, nada menos do que colocar o botão redo. Acho que é esse nome, vamos ver aqui. Isso mesmo.
E esse cara é o Ctrl+Shift+Z, na verdade, né? Como se fosse um Ctrl+Shift-D, ele já está ali até desabilitado aqui, mas a gente pode deletar isso por enquanto, porque não vai ser a mesma configuração. Depois a gente pode pensar o que vai acontecer. E esse aqui também não vai ter o handle undo. A gente vai ter que fazer uma nova função aqui, que vai ser agora o handle redo. Já vamos colocar ela ali para a gente não ter nenhum handle redo, tá certinho. E aqui a gente escreveu o redo, beleza. Agora, o que essa função vai fazer? Na verdade, a gente precisa voltar a esse ponto que a gente está tirando aqui, ó, quando a gente faz, né, o nosso desfazer. Então, é um pouquinho mais complexo e a gente vai acabar precisando mexendo aqui também. Na verdade, a gente vai precisar criar um outro estado aqui, né? Precisar criar uma nova lista. Porque como a gente, pense comigo, que ao deletar uma lista, ao deletar o último ponto da lista, a gente fez aqui né, a gente clicou no botão undo de desfazer, a gente retira o último item, né? Certo? Retirando o último item, essa lista aqui já não tem mais esse último item. Ela tá lá, mas a gente precisa de uma lista que vá salvando os itens que foram excluídos. Entenderam? Porque a gente precisa voltar com esses pontos quando a gente clica na função de refazer. Então, a gente vai precisar criar um outro estado aqui. E a gente vai colocar aqui, por exemplo, ó, o nome desse vai ser undo points e set undo points. Tá? Ele pode ficar com a mesma tipagem aqui no caso do TypeScript, porque é a mesma coisa que vai ter dentro, tá? Cliente X e cliente Y. Vai ser um array disso aqui. O que acontece aqui agora é que quando a gente faz um undo, a gente clica para desfazer a ação, a gente precisa salvar esse ponto, esse último ponto, que é esse mesmo ponto que a gente está deletando, dentro desse cara aqui. Tá? A gente precisa salvar ele dentro desse cara aqui, e esse que é o nosso desafio. Como a gente faria isso? A gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia fazer uma concha aqui e colocaria, deixa eu pensar no nome aqui, undo point, que é o ponto que foi desfeito, né? Então, quando a gente faz isso aqui, pessoal, dentro a gente consegue fazer esse pop, né? E também consegue colocar isso dentro de uma variável. Então, para nós ficaria bem fácil aqui de fazer algo assim, ó. A gente poderia agora setar o nosso undo points com os pontos que já existem. Então, fazendo um spread aqui deles, mais os pontos que estão sendo excluídos, certo? Beleza. Aqui ele está reclamando da tipagem, né? Porque o undo points ele pode ser undefined. Então, a gente precisa aqui fazer uma verificação, na verdade, né? Então, se não existir aqui, ó, o undo points, a gente vai retornar sem fazer isso daqui, tá? Beleza, vamos ver aqui se já está funcionando dentro do nosso app. Agora a gente vai ter dois estados, certo? Aqui, deixa eu dar um refresh. Ó, a gente tem o estado 1 e o estado 2. Então, se eu clicar, ele deve entrar no nosso estado 1, certo? Olha lá, entrou. Vou dar o segundo ponto aqui, entrou no nosso estado 1. Agora, a partir do momento que eu clicar nesse undo, esse ponto 1 deve sumir do estado 1, mas deve entrar no estado 2, né? Vamos ver se vai acontecer isso. Olha lá, aconteceu exatamente isso e pode ver que o ponto aqui já sumiu, esse aqui também já sumiu. Então, se eu clicar de novo, os dois pontos estão aqui dentro, né? Aqueles dois pontos que eu salvei estão aqui dentro. Então, eu posso ir fazendo isso mais vezes e eles vão voltando ali para dentro, ó. Até chegar um momento, né, em que ele não tem mais ponto para desfazer. Boa. E agora o que a gente precisaria fazer aqui dentro do Random Redo é basicamente a mesma coisa, só que meio que do inverso, né? Uma forma inversa, tirando de um e colocando no outro. Isso ficou estranho. Mas vamos tentar aqui, talvez mostrando para vocês e explicando, talvez seja um pouquinho mais fácil, tá? Então, vamos considerar que eu peguei aqui um conch e vou ter que fazer aqui agora a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, do new click points, a gente vai ter que fazer para o new undo points, tá? Então vamos fazer um new undo points aqui, que vai ser nada mais nada menos que esse cara aqui feito um spread, né? Bem similar ao que a gente tinha feito lá em cima, só para a gente ter uma cópia daquilo que a gente vai precisar manipular aqui, que são os points, que são os pontos aqui do undo, né? Beleza. A gente precisa fazer basicamente a mesma coisa aqui que a gente fez na segunda linha, que é pegar o
esse cara aqui, fazer um pop dele, porque quando a gente clicar nesse botão, a gente precisa que esse número que está por aqui por último saia, né? Porque foi a coordenada que a gente... Ó, vamos voltar aqui só para vocês verem. Então eu cliquei 2 vezes aqui, por exemplo, e agora eu vou clicar no undo. Então saiu de lá e veio para cá. Agora a hora que eu clicar aqui para ele fazer um redo, esse cara precisa sair. E ele já vai sair agora, porque a gente já tem o pop ali, ó. Não saiu ainda porque... Ah, tá. Não saiu ainda porque a gente não fez essa outra parte aqui, né? Mas se a gente pegasse aqui, por exemplo, agora, e utilizasse o set undo points e colocasse esse cara aqui, ó, como a gente tinha feito lá no começo, muito similar ao que a gente tinha feito no começo, já vai funcionar, quer ver? Não do jeito que a gente espera, do jeito que tem que ser, mas já vai funcionar. Ó, coloquei 2 pontos aqui, cliquei 2 vezes, vou fazer um undo, fez um, voltou para cá, cliquei outra vez, voltou para cá. Agora, quando eu clicar no redo, ele já vai sumir daqui, só não vai aparecer, acho que em tela ainda, né, ó. Ó lá, já sumiu, tá vendo? Então a gente já fez o primeiro passo, já fez aqui, ó, já conseguimos sumir. Mas quando a gente clica no redo, além dele sumir, esse ponto também precisa ser adicionado aqui em cima. Ou seja, ele precisa ser adicionado dentro do click de points. Então a gente vai pegar o set click points aqui agora, vai jogar ele aqui, vai fazer da mesma forma que a gente fez, né? Vai pegar o click de points, porque se já tiver pontos lá, a gente não pode perder eles. Então a gente vai fazer um spread deles aqui e vai salvar quem? Esse cara aqui, ó, que é o const redo point. É o ponto que a gente clicou em refazer, né? A gente vai adicionar esse cara aqui dentro. Salvando aqui, já funcionaria para vocês. No meu caso, não funcionou porque a gente estava utilizando TypeScript e ele já funciona, na verdade, né? Mas o TypeScript está dizendo aqui que tem uma questão de erro que não pode ser undefined, porque a gente não tipou isso aqui como undefined também. Então, o que eu faria aqui é a mesma coisa que a gente fez aqui, só que em vez do undo point, a gente colocaria aqui o redo point. Beleza, vamos ver se está tudo funcionando agora. Eu vou dar um atualizar aqui para tudo ficar certinho. Vamos lá, vamos colocar o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Então a gente criou 3 pontos. Beleza, estão aqui aparecendo. Então dentro do nosso nossa primeira variável aqui, né, que é essa aqui, os clicked points. São os pontos que a gente clicou, certo? Agora eu vou clicar em undo para desfazer essa ação aqui. Então cliquei para desfazer. Pode ver que ele desfez e jogou aqui para o nosso segundo estado, que é o nosso estado de undo points. Então a gente tem um ponto desfeito, que é esse cara aqui, né? E a gente tem esses outros 2 pontos, que são os pontos aqui, ó, os clicked points. Mas quando a gente clicar em redo, a gente precisa voltar esse cara aqui, da nossa lista de pontos desfeitos, para nossa lista de pontos em tela, os clicked points. Então, cliquei aqui, olha lá, voltou o nosso ponto aqui, e ele também voltou aqui para nossa lista. Então tá funcionando certinho. Se eu desfizer todos eles aqui, vou conseguir também refazer todos eles aqui. E a gente pode ficar aqui brincando, que sempre vai funcionar. A mesma coisa aqui, ó. O redo agora não tem nada, né? Então a gente, teoricamente, poderia desabilitar esse botão para a pessoa não poder ficar clicando aqui. Então a gente já sabe que agora, quando o redo não tem nada, é a lista de pontos desfeitos, né? Então é esses pontos aqui. Então quando esse ponto aqui, ó, a gente pode até copiar isso aqui para ficar mais fácil. A gente não precisa escrever. Mas agora dentro desse botão aqui a gente vai passar isso. No lugar do click de points, a gente vai utilizar o undo points. E quando o undo points for igual a 0, o botão fica desabilitado. Pode ver, ó. Então vamos lá, vou passar aqui de novo. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Consigo desfazer 5 vezes, o botão vai ficar desabilitado. Desabilitou. E eu consigo agora refazer por 5 vezes. E o botão ficou desabilitado. Legal? Basicamente é esse o teste. Então isso que você teria que fazer aqui, colocar em tela e sair brincando. Olha só, funcionou perfeitamente, né? Não sei qual é o grau de dificuldade para vocês. Realmente aqui você teria que pensar um pouquinho nessa parte de fazer a manipulação dos dados aqui dentro do array, criar 2 estados e tudo mais. Poderia mudar os nomes aqui das variáveis agora, né? Porque eu coloquei aqui como getCoordinates, mas não sei se esse seria o nome mais adequado. Poderia talvez ser aqui como... acho que esse nome tá legal, sim. E aqui, de uma forma básica, um teste para um júnior. Eu acho que você teria sucesso aí, tirando a parte de TypeScript, né? Que talvez você não teria, mas se você tivesse, ia ser muito melhor ainda. Então, eu espero que vocês tenham gostado do resultado. E aí, né, vai de cada um. Vocês poderiam fazer mais coisas aqui, deixar as bolinhas mais bonitas, talvez. Até
usar só um círculozinho, não uma bolinha mesmo. Mas assim, isso já é coisa extra, né? Eu acho que o importante é você cumprir o requisito lógico da aplicação do teste e fazer com que ele seja aí de uma forma funcional no final. E como eu disse, é muito importante você explicando o que você está fazendo, como eu fui fazendo aqui para vocês. Isso é legal de explicar, porque isso acontece no nosso dia a dia quando está fazendo programação em pair com outras pessoas. E também saber utilizar aqui, né, o nosso console log, saber utilizar aqui o components do React, que você vai demonstrar um pouquinho mais de conhecimento com a ferramenta, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você vai deixar o like, vai falar assim, cara, olha esse teste aqui que o cara fez, manda para teus amigos que estão aí pegando entrevista e tentando fazer. Compartilhe esse vídeo se você não é um inscrito, ou se inscreva no canal e deixe seu comentário aí do que você achou. Se você conseguiu resolver, se você não conseguiu, achou muito fácil, achou muito difícil, deixe aí nos comentários que a gente vai conversando aí um pouquinho mais e trazendo mais conteúdos como esse, beleza? Valeu, galera, até a próxima!